pessoal, vamos fazer mais um exercício com vetores. Então, nesse exercício, ele está nos pedindo para encontrar as forças em forma de vetor cartesiano. Então, a gente tem que transformar isso em vetores. Eu aconselho você a usar o desenho que tem ali no início, junto com o enunciado, que está mais bonitinho de acompanhar do que o meu. Não é uma aula de desenho, então o meu não ficou muito bonito. Mas olha só, praticamente nós temos isso. Um poste de luz sustentado por dois cabos. E a gente precisa encontrar esses cabos em forma de vetor. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho 4 pontos. Eu preciso identificar esses 4 pontos como vetores. Para isso, eu tenho que tirar os pontos deste vetor. Então, pega a figura, identifica os pontos que ele me dá toda cotada a figura. Em cima das cotas, eu vou conseguir fazer os vetores. Então, vamos lá. Para o vetor A, quais são os pontos que eu tenho? O vetor A está aqui no poste. Então, é esse cara aqui. Se ele está em cima do eixo, ele está aqui no eixo Z, então, para X eu tenho 0, para Y eu também tenho 0, e para Z eu tenho a altura dele, que é esse valor da cota que o desenho está me dando. Agora o B. O B está um pouco acima do A, então ele também está no eixo Z, também vai ser 0 para X, 0 para Y, e a altura dele é esse 4 mais esse 1.5, que está lá no meu desenho. Então ele está em 5.5. Então aqui 5.5. Para o C está aqui, ó, é esse cara aqui. Identifiquem as linhas X, Y e Z, porque elas são paralelas, tá? Então, se você tiver dificuldade de olhar e dizer, ah, esse cara é o X ou esse cara é o Y, você sempre vai pelas linhas paralelas. Então, aqui, ó, ele me dá uma linha paralela ao eixo X, que é de 1. Então, aqui, ó, o menos 1, porque o 0 está aqui. A distância é 1, mas quando eu trago para o eixo de cotas, para o eixo de coordenadas, é menos 1. 1 seria se ele estivesse aqui. Por quê? Porque o eixo X cresce para cá. Então, aqui é menos 1. Paralelo a Y, ele me dá um valor de 4. Então, no eixo Y, eu tenho 4. Ó, paralelo a X, paralelo a Y. E Z, eu não tenho ninguém, porque ele está no chão. Então, eu tenho para X, menos 1. Para Y, eu tenho 4. E para Z, eu tenho 0. Para o D é a mesma coisa. Ele tem aqui, ó, paralelo ao eixo X, ele me dá um valor de 2. Paralelo ao eixo Y, ele me dá um valor de 3. Só que ele está para o lado de cá. Meu 0 está aqui. O lado de cá, como o eixo Y cresce nesse sentido, esse sentido é o contrário ao crescimento. Então, ele é menos 3. Embora a distância é positiva. Mas quando eu localizo no eixo de coordenadas, é uma coordenada negativa. Então, eu tenho D 2 menos 3 e também não tem altura. Então, 0 para o meu Z. Tudo bem a primeira parte? Agora observe quem são as forças que estão sustentando o meu poste. Do lado de cá, eu tenho uma força AC e do lado de cá, uma força BD. Então, eu tenho força AC e eu tenho do outro lado aqui força BD. Para eu encontrar AC, é quem? C menos A. Isso aqui vem lá da geometria. Se você não lembra, pega as aulas de geometria. Então, C menos 1 menos 0, ó. Vou botar aqui, ó. C menos 1 menos 0 do A, mais 4, menos 0, mais 0, menos 4. Então, essa força AC é menos 1, 4 e menos 4. Aqui estão as coordenadas da minha força AC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor dessa força. Então, eu vou colocar isso aqui na fórmula do resultante. Menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, tudo isso na raiz.
Então, a força AC vai valer 5.745. Unidade aqui de metros. Agora eu preciso encontrar o meu vetor unitário que represente esta força. Então, o meu unitário AC vai ser quem? Os valores da minha força pelos valores da minha resultante. Então, menos 1 dividido por 5.745, mais 4 aqui, dividido por 5.745, mais menos 4, dividido por 5.745. Então, o meu vetor unitário, se eu tenho a flechinha, eu estou falando de vetores. Então, eu vou deixar com as coordenadas. Bota aí na tua calculadora e confere aqui. Jogou na calculadora, dividiu um pelo outro, então você encontrou esses valores de I, J e K. Terminei o meu vetor? Não, ainda não terminei. Por quê? Porque eu tenho uma força aqui em A, né? Então, o que eu vou fazer? A minha força A, ela vai ser quem? A força que foi dada vezes esse meu vetor posição aqui, ó. A, C. Então, força em A vai ficar o 250 que foi dado, multiplicando 174 I mais 0,693 J menos 0,6963 K. Faz agora a distributiva. E aí você vai encontrar a força A. Lembra que esse exercício ele está misturando geometria analítica com a mecânica dos sólidos. Então, tudo isso aqui que a gente foi feito, já foi trabalhado em geometria, e isso aqui a gente vem trabalhando desde o início do semestre, tá? Eu tenho os vetores, coloco dentro da resultante, divido um pelo outro. Só que agora eu tenho a força, então eu vou multiplicar a força por esse meu resultante. Joga aí e vem aqui conferir o resultado. Calculou? Então você encontrou esses resultados. Lembrando que o exercício pede em forma de vetor cartesiano. Se ele pede em forma de vetor, vetor tem que ter as orientações. Então, está aqui vezes Newton, que é o valor da nossa força. Encontramos este lado de cá. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para D e B. Enquanto eu apago aqui, para dar espaço, você vai tentando fazer sozinho. Tentou fazer sozinho? Ah, não me engana! Vamos agora fazer juntos a segunda parte. Então, eu preciso da força, agora B. Eu vou já jogá-la direto na fórmula da distância. Faço como? D menos B. Então, 2 menos 0, isso aqui vai ao quadrado. Mais menos 3 menos 0. Menos 3 menos 0. Mais, isso aqui é o quadrado, 0 menos 5,5. 0 menos 5,5 ao quadrado, tudo isso na raiz. Só lembrando que essa força é entre B e D, a minha fórmula é D menos o B. Posso jogar direto agora aqui na fórmula, é o mesmo passo a passo, mesma coisa. Se quiser fazer o outro direto também, mesma coisa. Então, qual foi o meu resultado aqui? 6,576 metros. Confere? Beleza. Agora eu preciso achar o meu unitário da força BD. Então, vai ser quem? O resultado dessa subtração dividido pelo meu resultado final. Então, 2 menos 0 deu só 2, dividido por 6,576. Mais menos 3 menos 0, ficou então menos 3,6576. Mais 0 menos 0, 5,5 menos 5,56576. Carqueia aí na calculadora e me traz aqui o resultado dessa divisão.
Aqui lembrando que é I, J, K, que são as orientações. Calcula. Calculou? Então confere. Você encontrou esses resultados para I, J e K. Agora o que a gente precisa? Para encontrar a força B, a gente vai ter a força B, que nos foi dado no exercício, vezes o nosso vetorzinho da força BD. Então, força B, 175. Vou botar aqui. 175, que vai multiplicar 0, 304 I menos 0, 45, 62 J menos 2, 83, 63 K. Faz a distributiva. Calcula aí enquanto eu calculo aqui. Calculado, confere os valores para I, J, K, como é a minha força, tudo isso pelo Newton, que vem desta força aqui. Então, lembrando, se ele pede para você achar a força em forma de vetor cartesiano, tira os pontos, joga no sistema de coordenada, monta os pontos, vê quem são os pontos que estão sustentando cada força, faz a diferença pela fórmula da distância, encontra o valor da força, vai fazer o vetor unitário. É a diferença entre os dois vetores, que é a diferença aqui, dividido pela distância que você encontrou, e depois você multiplica pela força que foi dada. Simples? Não. Trabalhoso? Trabalhoso. Tem que fazer várias vezes para pegar o jeitinho.